Capítulo 1. O que é liderança organizacional? Liderança é a capacidade de um indivíduo ou grupo de indivíduos influenciar e orientar seguidores ou outros membros de uma organização. A liderança organizacional, logo, envolve tomar decisões sólidas e às vezes difíceis, criar e articular uma visão clara, estabelecer metas alcançáveis e fornecer aos seguidores o conhecimento e as ferramentas necessárias para atingir essas metas. Os líderes são encontrados e exigidos na maioria dos aspectos da sociedade, dos negócios à política, à região e às organizações comunitárias. Possui, como características comuns, autoconfiança, fortes habilidades de comunicação e gerenciamento, pensamento criativo e inovador, perseverança diante do fracasso, disposição para assumir riscos, abertura para mudanças e sensatez e reatividade em tempos de crise. Nos negócios, os indivíduos que exibem essas qualidades de liderança podem ascender dos cargos mais baixos a cargos de gerência executiva, como o CEO ou presidente da empresa. Capítulo 2. Desenvolvimento da liderança. A liderança exige que os indivíduos possuam certas características-chave, como fortes habilidades de comunicação, carisma, assertividade e empatia. Muitos indivíduos possuem inerentemente alguns traços de liderança, mas a maioria deles precisa desenvolver muitas, se não todas, as características associadas à liderança. Existem inúmeras diretrizes, livros, aulas e consultores destinados a ajudar os indivíduos a desenvolver esses traços e, talvez mais importante, entender quais traços são mais eficazes em quais circunstâncias e com quais equipes. Podem, inclusive, desenvolver habilidades de liderança através de suas experiências cotidianas. Além disso, algumas pessoas não ocupam cargos de autoridade ou de negócios, mas ainda assim demonstram liderança por meio de suas ações e habilidades para mobilizar as pessoas a agir de acordo com suas visões para algo melhor do que o status quo. Entretanto, algumas estratégias e hábitos irão lhe ajudar nesta caminhada. 1. Pratique a disciplina. Um bom líder precisa de disciplina. Desenvolver disciplina em sua vida profissional e pessoal é uma obrigação para ser um líder eficaz e inspirar outros a serem disciplinados também. Acredite, as pessoas vão julgar sua capacidade de liderar pela quantidade de disciplina que você demonstra no trabalho. Demonstre disciplina no trabalho, sempre cumprindo prazos, mantendo compromissos e encerrando reuniões no prazo. Se você é naturalmente desorganizado, pode ter seu trabalho cortado para você, mas sempre pode começar pequeno. Tente implementar bons hábitos em casa, como acordar cedo e fazer exercícios diários, e trabalhe a partir daí. 2. Assuma mais projetos. Uma ótima maneira de desenvolver suas habilidades de liderança é assumir mais responsabilidades. Você não precisa assumir mais do que pode lidar, mas precisa fazer mais do que simplesmente o que está coberto na descrição do seu trabalho se quiser crescer. Sair da sua zona de conforto é a única maneira de aprender algo novo, e isso fará com que você seja notado pelos executivos como alguém que toma iniciativa. 3. Aprenda a seguir. Um verdadeiro líder não tem problema em ceder o controle a outra pessoa quando apropriado. Você não deve se sentir ameaçado quando alguém discorda de você, questiona seu pensamento ou apresenta suas próprias ideias. Mantenha a mente aberta e dê mérito onde o mérito é devido. Nem sempre será fácil, mas se você aprender a valorizar e respeitar os outros em sua equipe, é mais provável que eles se esforcem para você. 4. Desenvolva consciência situacional. Uma marca de um bom líder é alguém que pode ver o quadro geral e antecipar os problemas antes que eles ocorram. Esta é uma habilidade valiosa para se ter ao lidar com projetos complexos com prazos apertados. A capacidade de prever e fornecer sugestões para evitar problemas potenciais é inestimável para um líder. Essa habilidade também o ajuda a reconhecer oportunidades que outros ignoram, o que certamente lhe renderá reconhecimento. Isso pode ser especialmente difícil de desenvolver ao liderar equipes remotas, mas com a prática, você pode se tornar mais sintonizado com suas equipes e projetos. 5. Inspire os outros. Ser um líder significa que você faz parte de uma equipe, e como líder, você deve ser capaz de motivar e inspirar aqueles com quem trabalha a colaborar da melhor maneira possível. Quando um membro da equipe precisar de encorajamento ou orientação, ofereça. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém para ouvir e ser solidário. 6.
6. Continue aprendendo. O melhor caminho para se tornar um bom líder é estar aberto a aprender coisas novas. Mantém sua mente afiada e suas habilidades frescas. Ele prepara você para novos desafios que podem surgir em seu caminho, o que é sempre uma coisa boa para um líder. 7. Capacite companheiros e comemore as vitórias. Ninguém é o melhor em tudo, e quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo poderá aprender a ser um bom líder. Delegar tarefas a outras pessoas não apenas libera você para coisas que você faz bem, mas também capacita outras pessoas em sua equipe. Além disso, celebrar sucessos e vitórias, não importa quão grande ou pequeno, cria uma equipe unida com crenças fortalecedoras. Pode ser tentador se concentrar em negócios que não são concluídos, funcionários com baixo desempenho ou erros cometidos por membros da equipe na tentativa de fazer mudanças e melhorar. No entanto, não comemorar os sucessos e honrar aqueles que estão indo além é um erro. O reforço positivo é poderoso, e quando você o usa com frequência como uma de suas habilidades de liderança empresarial, sua cultura corporativa será de positividade e crescimento. 8. Resolva muitos conflitos. Nem todo mundo vai se dar bem o tempo todo. Em vez de ignorar os conflitos interpessoais e esperar que eles desapareçam, resolva-os conversando com os envolvidos em particular. Faça um brainstorming com os envolvidos e escolha, juntamente com eles, as melhores soluções para resolver o problema em questão. A liderança eficaz nos negócios exige que você aprenda a lidar com o conflito de uma forma que diminua a tensão e transforme os obstáculos em oportunidades. Se conseguir negociar de forma eficaz, as partes envolvidas em um conflito não sentirão que perderam ou ganharam. Em vez disso, todos sentirão que aprenderam algo e alcançaram um resultado justo, que eles podem construir para criar estratégias aprimoradas para o futuro. 9. Seja um ouvinte perspicaz. Tornar-se um líder não significa que você sempre precisa estar no centro das atenções. Uma característica importante de um bom líder é alguém que ouve sugestões, ideias e feedback de outras pessoas e se baseia neles. Bons ouvintes sabem que a comunicação não se trata apenas de palavras, mas de captar sinais não verbais, como contato visual e linguagem corporal. Capítulo 3. Teorias e estilos de liderança. Assim como existem várias definições de liderança, existem muitas teorias de liderança diferentes. Essas teorias são frequentemente agrupadas com base nas ideias que cada teoria professa. Por exemplo, um grupo é a teoria do grande homem, uma categoria que se originou no século XIX e enfatiza que grandes líderes eram homens nascidos para a tarefa. Outro grupo é a teoria do traço, que data de meados do século XX e também se concentra na ideia de que algumas pessoas nascem com os traços que as tornam grandes líderes, como integridade e autoconfiança. A segunda metade do século XX viu a chegada e várias outras categorias. Essas incluem a liderança situacional, onde o estilo de liderança é ajustado com base na prontidão ou nível de habilidade dos seguidores em uma determinada situação. Temos, também, a teoria de contingência, nas quais a liderança eficaz depende de ter o líder certo para a situação certa. Por fim, temos as teorias de liderança transacional, nas quais os líderes recompensam ou punem os seguidores para alcançar resultados, e teorias de liderança transformacional, onde os líderes ajudam a transformar os seguidores através do exemplo. Essa talvez seja a mais difundida e defendida pelos gestores modernos. Da mesma forma, especialistas em liderança acreditam que existem diferentes tipos de estilos de liderança e que alguns líderes têm um único estilo dominante, enquanto outros líderes usam estilos diferentes em diferentes situações ou com diferentes seguidores. Os estilos de liderança comumente identificados incluem: 1. Afiliativo. Valoriza mais o indivíduo e suas emoções do que processos e metas. 2. Autoritário. Obriga os funcionários a seguirem as regras e a cumprirem as demandas, não levando em consideração a opinião da equipe. 3. Coaching. Líder que tem a metodologia coaching como guia para se desenvolver e liderar sua equipe. Ele ajuda a aumentar a conscientização por meio da prática e feedback direto. 4. Coercitivo. Se caracteriza por exigir obediência inquestionável dos subordinados, que não são consultados sobre o que precisa ser feito ou como as coisas devem ser feitas. Em vez disso, eles são informados sobre o que fazer e como fazê-lo. 5. Participativo.
Estilo de liderança que valoriza a contribuição dos membros da equipe e colegas, embora a responsabilidade final de tomar a decisão final seja do líder. 6. Carismático. É definido como líder que usa suas habilidades de comunicação, persuasão e charme para influenciar os outros. 7. Democrático. Estilo em que os membros do grupo participam do processo de tomada de decisão. 8. Inovador. Refere-se a um estilo de liderança que se esforça para aumentar a criatividade, competência e colaboração no local de trabalho. 9. Comando e controle, ou burocrático. Segue uma hierarquia onde as atribuições oficiais são fixas. Espera-se que os funcionários nesta forma de liderança sigam regras específicas e autoridade criadas por seus superiores. Capítulo 4. Grandes líderes da Era Moderna. Grandes líderes vêm de todas as esferas da vida. Raramente eles seguem algum caminho predeterminado para a liderança. Enquanto alguns deles podem ter sido líderes natos, na maioria dos casos os grandes líderes nem foram escolhidos para serem mais propensos a ter sucesso em seus anuários do ensino médio. Quase todos os líderes de sucesso superam obstáculos e fracassos ao longo do caminho. Para muitos, é isso que define seu estilo de liderança e os impulsiona. 1. Bill Gates. Bill Gates sempre aparece na lista dos líderes empresariais americanos mais admirados de todos os tempos, e mais ricos, também. Quando se aposentou da Microsoft em 2008, Gates deixou um legado como um chefe exigente. No entanto, ele encorajou e nutriu uma enorme criatividade e inovação das pessoas, e fez questão de reconhecer as conquistas. Os programadores, engenheiros, designers, MBAs e outros que participaram regularmente das reuniões de desenvolvimento de Gates disseram que ele frequentemente interrompia para questionar e desafiar suposições. Dados esses detalhes, há poucas dúvidas de que Gates se baseou fortemente em um estilo de liderança autoritário. Ele assumiu o comando e deixou todos saberem que ele estava no comando. Mas, como tantas pessoas bem-sucedidas, ele também contou com uma mistura de outros estilos. Ele estava ciente de que seu estilo autoritário não era propício à inovação. Os maníacos por controle atrapalham a criatividade. Muito do sucesso da Microsoft pode ser atribuído à disposição de Gates de tomar decisões difíceis. O estilo autoritário é muito eficaz em situações de rápida mudança, onde são necessárias decisões rápidas. 2. Martin Luther King. Martin Luther King usou uma variedade de estilos para estabelecer e liderar um movimento que foi fundamental para o sucesso do fim da segregação legal nos Estados Unidos. Ele era um líder servidor. Ele era transformacional, mas também podia ser autoritário. Foi treinador e mentor. Mas, ao conquistar os corações das mentes do público americano, ao criar seguidores em todo o mundo, King foi acima de tudo um praticante do estilo de liderança carismática. Seu discurso, "Eu tenho um sonho", trouxe consciência e humanidade para a consciência nacional sobre os direitos civis. Uma lição importante para os líderes é que esse discurso não foi feito para conquistar os corações e mentes de seus seguidores. Eles já estavam a bordo. O que seu discurso fez com um poder que ainda hoje reverbera foi conquistar os corações e mentes da opinião pública. Não é amplamente conhecido que King nasceu em uma família confortável de classe média e mergulhado na tradição do Ministério Negro do Sul. Ele nunca foi empurrado para seu papel de liderança, mas o escolheu. Durante sua luta pela igualdade, ele foi preso mais de 25 vezes e agredido pelo menos 4 vezes, sem contar seu assassinato. Sua vida foi um livro de lições perspicazes para aqueles que aspiravam à liderança. Sua lição mais marcante: romper o status quo é essencial para a mudança. 3. Winston Churchill. Foi devido à sua liderança ousada que ele conseguiu criar para si um assento permanente de honra na mesa da história moderna. Churchill baseou-se em muitos estilos. Quando se tratava de trabalhar com outros líderes mundiais que eram seus aliados, ele era amplamente colaborativo. Mas sua imagem de liderança pública foi mais transformadora. Construir moral, motivação e um sentido de identidade singular foram essenciais para o seu sucesso. Quando estava em público, Churchill exalava entusiasmo, determinação e otimismo. Ele visitava regularmente cidades bombardeadas e fábricas de guerra movimentadas, ficando lado a lado com cidadãos ingleses como se dissesse: "Eu sou um de vocês." Ele não tinha escolha.
A Alemanha já havia derrotado grande parte da Europa Ocidental, então Churchill precisava reunir seus compatriotas e permanecer firme. Ele usava palavras como se fossem armas, e dizem que suas muitas frases memoráveis eram mais poderosas do que 1000 canhões. Disse que o planejamento e a tomada de decisões de Churchill, tanto políticos quanto militares, foram simples e eficientes. Sua personalidade envolvente e forte ajudou a consolidar a aliança dos três grandes, entre Grã-Bretanha, Rússia e Estados Unidos, que acabou vencendo a maior guerra que o mundo já conheceu. Deve-se notar também que Churchill era um artista, um historiador e um escritor. Suas obras lhe renderam um prêmio Nobel de Literatura. 4. Walt Disney. O fundador da empresa de entretenimento mais prolífica e lucrativa do mundo adotou muitos estilos de liderança ao longo dos anos. Mas durante seus anos de formação, no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, Disney construiu o início de seu império baseado principalmente na liderança participativa. No final da década de 1930, por exemplo, após o tremendo sucesso de Branca de Neve, a Disney estava construindo um enorme complexo de estúdios em Burbank, Califórnia. Ele precisava encontrar e contratar mais de 700 artistas qualificados, muitas vezes viajando pelo país para recrutá-los. Como incentivo, ele até se ofereceu para pagar seus estudos para ajudar a melhorar suas habilidades. A própria natureza das produções de histórias animadas de longa-metragem exigia que grupos de pessoas se concentrassem com extraordinária atenção aos detalhes e à continuidade. Esse tipo de entretenimento nunca havia sido feito antes. A Disney precisava criar um modelo. Nas muitas fotografias vintage daquela época, Walt é visto com mais frequência sentado ao redor de uma mesa de desenho ou storyboard com uma dúzia de outros artistas, às vezes até 40, meticulosamente tramando e criando cenas e personagens. Walt sabia que muitos cozinheiros poderiam estragar a sopa, então ele se certificou de que as pessoas entendessem a visão que ele tinha para as histórias e como ele queria que elas fossem contadas. Criar uma única história exigia dezenas de milhares de horas de contribuição artística, e isso significava dominar o trabalho de liderança participativa. 5. Mark Russell Benioff. Fundador, presidente e CEO da Salesforce, Inc., Mark virou a indústria de software de cabeça para baixo. Sua empresa, simplesmente chamada Salesforce, é uma operação global de computação em nuvem com sede em São Francisco. A revista Forbes classificou a Salesforce, Inc., como a empresa mais inovadora da América todos os anos desde 2011. Ela fornece uma ampla gama de serviços de relacionamento e gerenciamento de clientes baseados na internet. Embora ele tenha sido chamado de desajeitado, Benioff exala uma paixão genuína por seu trabalho. Sua missão é tão clara que ele a registrou como The End of Software. Com a força de vendas, as empresas não precisam mais comprar seu próprio software ou, em muitos casos, até mesmo ter uma infraestrutura de TI. Por um preço, você simplesmente se conecta à nuvem da Salesforce e ela faz tudo personalizado e feito para você. Benioff foi elogiado como uma das 50 pessoas mais inteligentes em tecnologia, bem como uma das 50 melhores pessoas em negócios, em parte porque a força de vendas alcançou seus maiores passos de crescimento enquanto a economia mundial estava passando por suas crises mais difíceis. Benioff também foi pioneiro no modelo filantrópico integrado 1-1-1, pelo qual as empresas contribuem com 1% dos lucros, 1% do patrimônio e 1% das horas dos funcionários de volta às comunidades que atende. Bem legal, não é? 6. Mary Kay Ash. Fundadora da Mary Kay Cosmetics, Mary decidiu nivelar o campo de jogo criando uma geração inteiramente nova de vendedoras. Ela dominou as vendas vendendo livros de porta em porta. Em 1963, ela se aposentou de uma empresa de produtos para o lar depois de ser preterida para uma promoção em favor de um homem que ela havia treinado. Mas ela estava apenas começando. Ash passou a criar uma empresa para mulheres trabalhadoras para garantir que elas fossem tratadas com igualdade e promovidas com base no mérito. O sucesso nos negócios veio de encorajar sua força de vendas a se concentrar em produtos que não eram necessariamente os mais lucrativos, mas que eles sentiam que podiam vender bem. Um dos principais princípios era encorajar tanto a equipe corporativa quanto a força de vendas independente a agir como se cada pessoa que conhecessem estivesse usando uma placa pendurada no pescoço que dizia "Faça-me sentir importante". Com um estilo de liderança mais voltado ao coaching,
ela apresentou uma forte mentalidade de liderança inovadora. Ela acreditava em si mesma e nos outros. Ela colocou o sucesso individual de cada membro de sua equipe de vendas em primeiro lugar e, assim, o sucesso de sua empresa logo se seguiu. Ash acreditava que era importante recompensar os trabalhadores, então ela deu férias, joias e Cadillacs rosa para seus vendedores de melhores desempenhos. Por tudo isso, o sucesso de sua empresa veio de membros da equipe bem treinados e confiantes. 7. Elon Musk. Na última década, o fundador da SpaceX e CEO da Tesla Motors, selou seu status como um dos maiores empreendedores do mundo. No processo, ele ganhou seguidores quase 7 vezes toda a população da cidade de Nova York seguindo cada palavra dele no Twitter. Mas o que há no estilo de liderança de Elon Musk que atrai as pessoas para ele? A resposta é simples: Musk mira no quase impossível. Seja estabelecendo uma colônia em Marte ou eliminando o tráfego nas grandes cidades criando hiperloops subterrâneos que viajam a 600 milhas por hora, ele lidera de uma maneira que questiona o que os humanos são capazes de alcançar. Ver sua visão ganhar vida é inspirador e motivacional. Isso faz com que algumas pessoas queiram fincar os pés no chão e enfrentar os maiores problemas do mundo com o mesmo nível de tenacidade. O estilo de liderança de Elon Musk, liderança transformacional, concentra-se em criar mudanças positivas reais no mundo. Este tipo de líder é orientado para a ação. Em vez de ficar sentados e filosofar sobre como mudar o mundo, eles delineiam e executam uma estratégia que torna a sua visão uma realidade. Por exemplo, o estilo de gerenciamento da Tesla é centrado em atingir os objetivos da empresa. Os líderes dão grande ênfase às entregas porque, para que o negócio permaneça vivo, cresça e cumpra a visão de Musk, os membros da equipe devem cumprir esses objetivos. O mesmo pode ser dito sobre suas outras organizações. No coração dos negócios de Musk está o trabalho árduo que atinge um propósito significativo. Quando se trata de orientar uma empresa, há muito que os proprietários e executivos de startups podem aprender com a filosofia de liderança de Elon Musk. Capítulo 5. Por que a liderança é importante nos negócios? Se você estiver administrando um negócio, talvez seja necessário determinar como delegar responsabilidades, lidar com conflitos interpessoais, lidar com problemas inesperados e desenvolver sua visão para a empresa. A liderança em administração de empresas é um ingrediente necessário para superar esses tipos de problemas. Na verdade, é difícil exagerar a importância da liderança na administração de empresas. Nos níveis mais altos, a influência de um líder, boa ou ruim, pode repercutir em toda a organização. Pode motivar os companheiros de equipe e fornecer-lhes um propósito e uma direção. Uma boa liderança pode ajudar a estabelecer a cultura da empresa e a direção de desenvolvimento de uma organização. Por exemplo, Jack Welch, executivo americano, ajudou a General Electric a crescer, adquirindo centenas de empresas e supervisionando a passagem da GE de uma avaliação de 12 bilhões de dólares para 505 bilhões de dólares durante sua gestão. Sua liderança na evolução das operações da empresa para forçar os funcionários a abraçar as mudanças, contratando gerentes que ele sabia que poderiam manter os funcionários engajados e insistindo que eles trabalhassem lado a lado com os funcionários para entender melhor seus trabalhos. O CEO da Netflix, Reed Hastings, é outro exemplo poderoso de liderança e sucesso nos negócios. Assim como Welch, Hastings demonstrou forte liderança empresarial na área de inovação para levar seu negócio de um serviço de assinatura de correio a um líder em entretenimento de streaming online. Hastings exemplifica porque a vida do cliente é a vida do seu negócio. Ele mostrou uma profunda compreensão disso através da adaptação de seu modelo de negócios para atender às necessidades do cliente. Hastings também sabe claramente que o segredo da vida é dar, e ele investiu tempo, dinheiro e energia na promoção de mudanças por meio de iniciativas de impacto educacional na Califórnia. Por isso, a liderança eficaz nos negócios pode reforçar e promover o trabalho em equipe, cultivar um senso de bem maior, motivar, inspirar confiança ou fornecer propósito e direção. Nas palavras imortais de Steve Jobs, gerenciar é persuadir as pessoas a fazer coisas que elas não querem fazer, enquanto liderança é inspirar as pessoas a fazerem coisas que nunca pensaram que poderiam. Capítulo 6. Atribuições do líder nas organizações. 1. Fornece orientação.
Os líderes devem ser capazes de fornecer orientação e conselhos significativos para os funcionários. Se necessário, devem ser capazes de mostrar aos funcionários como realizar suas tarefas de trabalho com mais eficiência e eficácia. Também devem ser capazes de fornecer o suporte que os funcionários precisam para crescer e se desenvolver. 2. Motivos funcionários. Bons líderes motivam os funcionários a trabalhar duro e atender às necessidades organizacionais por um meio ou outro. Alguns líderes podem inspirar os funcionários a trabalhar duro, enquanto outros gerentes podem fazer com que os funcionários temam as consequências de não trabalhar duro. Ambos os métodos funcionam para impulsionar a motivação e um pode funcionar melhor que o outro, dependendo do estilo específico do gerente e da cultura da organização. 3. Inicia a ação. É fundamental que os líderes iniciem a ação planejando quem executará quais tarefas, quando as tarefas serão concluídas e por que meios as tarefas serão realizadas. Sem um plano claramente definido para completar as metas de negócios e uma boa comunicação entre gerentes e partes relevantes, uma organização falhará, não importa quão fortes sejam os outros aspectos da liderança gerencial. Os gerentes devem ser capazes de iniciar ações rápidas para utilizar os recursos humanos para atender às necessidades do negócio. 4. Constrói o moral e melhora a satisfação. Bons líderes impulsionam a produtividade dos funcionários, construindo confiança nos funcionários e criando um ambiente positivo que conduz à produtividade. Quando os funcionários se sentem estressados ou distraídos, o desempenho no trabalho e a satisfação no trabalho sofrem com isso. Quando os líderes aumentam o moral, isso pode ajudar a melhorar a retenção, aumentar a satisfação no trabalho dos funcionários e pode impactar favoravelmente os resultados. 5. Coordena as necessidades dos funcionários e da empresa. Uma das coisas mais importantes que todo líder deve fazer para ser eficaz é alinhar as necessidades dos funcionários e as necessidades organizacionais. Os talentos, interesses e necessidades de agendamento dos funcionários podem beneficiar ou prejudicar uma organização, dependendo de quão bem um gerente trabalha para alinhar essas coisas com as necessidades e objetivos organizacionais. 6. Responsabilidades dos delegados. É possível que os líderes deleguem demais e é possível que os líderes deleguem muito pouco. Líderes fortes sabem o que delegar e o que lidar para que a organização seja o mais produtiva possível. Para isso, é importante que eles conheçam de perto o fluxo de trabalho de seus colaboradores. A delegação adequada também é necessária para manter a satisfação dos funcionários, pois os funcionários podem tirar proveito de um líder que delega muito pouco e se ressentir de um líder que delega demais. Capítulo 7. Incentivando o aprendizado contínuo. Essa talvez seja a nossa melhor dica para o líder moderno. Um bom líder de negócios fará de tudo para garantir que seus funcionários aprendam mais. Quanto mais os funcionários aprendem, melhor eles entregam e melhores pessoas se tornam. Normalmente isso se traduz em melhor remuneração para os funcionários dentro da empresa, com novos cargos e responsabilidades, ou até mesmo em oportunidades em outros lugares. Mas o fato é que é do interesse de um bom líder de negócios garantir que seus funcionários tenham muitas oportunidades de aprendizado para melhorar não apenas com a produtividade e entrega, mas também para serem melhores funcionários em geral. Capítulo 8. Inspirando uma identidade coletiva. É o desejo de todo funcionário se identificar com sua empresa, especialmente se estiver satisfeito e gostar de seu trabalho e ambiente de trabalho. A identidade coletiva acontece se os funcionários da organização compartilham interesses e experiências comuns. Vai além disso para incluir até mesmo uma cultura organizacional que é inerente a essa organização. Isso é possível devido ao tempo que os funcionários passam uns com os outros em comparação com em casa com suas famílias ou amigos. Por isso, incentive a boa relação, conexão e vínculos entre seus colaboradores. Todos ganham com esse sentimento de pertencer a uma família, até porque, se for parar para pensar, às vezes passamos mais tempo com nossos colegas de trabalho do que com nossa família, pais, cônjuges e filhos. Capítulo 9. Considerações finais. Não importa se você está administrando uma organização sem fins lucrativos, um ramo do governo ou uma empresa com fins lucrativos, você sempre precisará de algum tipo de visão para o futuro de seu grupo. Para isso, precisará de líderes que possam ajudar a planejar e executar com sucesso essa visão.
Desde motivar os outros a cooperar na conclusão de tarefas necessárias até determinar quais tarefas são essenciais, em primeiro lugar, a liderança tem um lugar enorme dentro dos negócios. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de liderança organizacional. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!